Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê, e comigo aqui, para a felicidade de muitos e infelicidade de alguns, tá a Má. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão bonzinhos? Tudo bem com vocês? Eu estou aqui e pretendo continuar por aqui. Piadas internas. Só quem é da seita sabe que tá pegando. Mas já que é pra alegria de muitos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Tá aqui, proclamando a sua ficada no Terror na Esquina. Lide com isso. Ai, gente, mas é a vida. Quem precisa gostar de mim, gosta de mim, é isso que importa. É isso aí. Cheers. Cheers. Agora que a gente já deu uma agulhadinha, eu vou deixar você continuar o episódio. Antes da gente ir pro episódio, aquele básico dos básicos, recadinhos. Se quer ficar inteirado das fofoquinhas que rola por aí, episódios extras, boneco do Ikibar, grupo no WhatsApp, e tá mais pertinho da gente, acessa apoia.se/terror na esquina e se inscreva na nossa seita, é muito importante pra gente. Você ajuda a gente a crescer mais e mais e mais. Se você não puder apoiar a gente, siga a gente nas nossas redes sociais. Escute a gente, mande pra todo mundo, mande pra quem você gosta, pra quem você não gosta, pra tia, pra avó. A avó, assim, se ela for cardíaca, é melhor não. Tem umas avós que curtem uns trem meio torto, assim, fica assistindo aqueles programas da tarde que só passa correria policial, pessoa perdida em São Paulo, Osasco, não sei o que. Ser responsável pela sua avó não dormir uma noite inteira, talvez seja melhor evitar. Justo. Só não apresenta episódio 100. Nem o 105. Nem 105. É melhor evitar o 105 pro seu avô, pra sua avó talvez não tenha problema. É justo. Mas é isso. Siga a gente nas redes sociais, @terror na esquina. 3.000 seguidores, faremos uma live pra todos. Dobramos as apostas. A meta. Nossa, é mesmo, hein, Fê? Eu descobri hoje que a gente tá com 2.000 e poucos seguidores no Instagram, eu levei um susto. 2.400 e tanto. Caralho. Mas a gente tem 8.000 seguidores no Spotify, então não faz sentido ter só isso. Corre lá, a gente segue, por favor, que eu sei que tem gente que não segue. O que você preparou pra gente hoje? Parque de diversões, tu curte? Adoro, amo. Qual foi a última vez que você foi em um? Putz, a última vez que eu fui em um foi com você. Comigo? Foi no Hop Hari. Quando que a gente foi pro Hopi Hari juntos? Putz, você não foi com a gente, não foi? Eu tava no primeiro ano do ensino médio, gente. Da festa do... Aham. Nossa, faz tempo, hein, Marina? Exatamente, foi a última vez que eu fui no parque de diversões, foi com você. Justamente, também foi a minha última vez que eu fui num parque de diversões. Nossa, a gente precisa muito. Vamos pro Beto Carreiro? Bora. Beto Carreiro, Hopi Hari. Aliás, o Hop Hari ainda tem Noite do Terror, a gente podia fazer tipo um convite geral, né? Bora encontrar na Noite do Terror do Hop Hari. Seria interessante, vamos esquematizar isso. Vamos descobrir quando. Hop Hari, patrocina a gente. Se você trabalha no Hopi Hari, se você tem contato com os ADMs do Hopi Hari, dá Terror na Esquina e Hopi Hari fazendo uma parceria. Então, mas já que o Hopi Hari ainda não patrocina a gente, bora ler relatos sobre parques de diversões? Bora lá. Eu vou começar lendo pra você uma creepypasta que chama Funland, ou, numa tradução livre, Terra da Diversão.
Eu tirei ela do creepypasta.com. Cresci em uma pequena cidade de Massachusetts durante os anos 90. Foi uma época e um lugar incrível para ser criança. Nossa rua principal estava repleta de atividades para crianças. Havia uma enorme pista de kart ao ar livre com uma enorme fliperama cheio dos melhores jogos dos anos 80 e 90. Eu me lembro de passar horas jogando a versão do jacaré do Whack-A-Mole. Logo abaixo ficava a Toon Town, que não era nada em especial, apenas uma loja de músicas típicas dos anos 90. Mas eles tinham um cachorrinho fofo com uma bandana que estava em todos os comerciais de TV deles. Embora eu tenha esquecido há muito tempo o nome do pequeno. Ele era realmente fofo e sempre que eu ia comprar uma nova fita cassete, ele estava lá para me cumprimentar na porta. De todos os lugares que frequentei quando criança, o Funland foi de longe o melhor. Tinha sua própria pista de kart, uma pequena para crianças pequenas e uma maior para as crianças maiores. Não era tão grande ou extravagante quanto o da rua, mas ainda era divertido. Havia também gaiolas de beisebol, muitas delas. Também tinha um pequeno fliperama, principalmente cheio de máquinas de pinball, Pac-Man e o sempre popular jogo de fliperama dos Simpsons. Mas a melhor coisa sobre o Funland era o campo de minigolf. Era o único na área na época, e, aos olhos de uma criança de 10 anos, o lugar era enorme. A icônica nave espacial com a logo da Funland ficava no centro do parque. Você podia vê-la da rua, junto com a estátua gigante de uma girafa que o encarava do estacionamento, sorrindo para você enquanto você entrava. Havia outras estátuas memoráveis também, incluindo um elefante rosa e uma grande casa de bonecas que ficava no canto de trás. Mas a melhor parte de todo o parque era o 18º buraco. Por fora parecia apenas um banheiro comum. Se você fizesse um buraco em um, não apenas ganharia um jogo grátis, mas a porta do banheiro se abriria e você poderia ouvir o som de uma descarga, junto com o sibilar hidráulico que movia os animatrônicos lá dentro. Era um cachorro engraçado usando um macacão com uma alça pendurada no ombro como se estivesse acabado de puxá-los. Seus olhos piscariam, sua mandíbula se moveria e seu braço se levantaria enquanto ele apontava para você, repreendendo por perturbá-lo. Ei, o que você pensa que está fazendo? Sai daqui! Ele gritaria em uma tentativa boba de ter sotaque sulista. Então a porta se fecharia e você e seus amigos teriam uma boa risada antes de sair. Toda vez que eu ia lá, mal podia esperar para ver aquele cachorro. Como todas as coisas da infância, a diversão na rua principal foi desaparecendo aos poucos. Acho que a pista de kart e fliperama foram os primeiros a desaparecer, ficando abandonados por anos antes de serem transformados em uma creche. Eles ainda mantiveram a pista, tendo apenas reformado e reconstruído o fliperama para atender às necessidades. Então ela apenas ficava lá nos fundos com os 2 karts restantes congelados no tempo. Então a Toon Town faliu, incapaz de acompanhar as grandes cadeias de música como Newberry Comics e FYE. Imagino que aquele fofo cachorrinho deve estar morto agora. Por último, é claro, foi o Funland. Foi doloroso ver ele começar a apodrecer e se deteriorar em seus últimos anos de vida. A tinta das estátuas de animais desbotou, os olhos da girafa olhando tristemente para o estacionamento vazio à medida que menos e menos visitantes vinham vê-la. Quando o parque fechou oficialmente, eu fiquei arrasado. Naquela época eu estava no ensino médio e já fazia muito tempo que não visitava o parque. Costumava passar de carro a caminho do trabalho, observando-o deteriorar lentamente. O elefante eventualmente tombou de lado. A corrente em volta do seu enorme toco de pé, que mantinha preso no chão, agora era visível e exposta. As portas e janelas da casa de bonecas estavam quebradas e estilhaçadas como se fosse uma casa abandonada de verdade. A porta do banheiro permanecia fechada, a madeira rachando com a idade. Eu só podia imaginar como seria o pobre cachorro animatrônico lá dentro. Eventualmente a natureza recuperou o antigo parque próspero e não conseguia mais ver dentro dele. Tudo o que restava visível era a cabeça da girafa, espiando por cima da cerca enferrujada. A curiosidade tomou conta de mim. Então eu reuni meus 2 amigos, Kevin e Zack, em uma noite e decidimos invadir e dar uma olhada. Enquanto nos aproximávamos do portão cercado, eu olhei para a girafa. Foi a primeira vez que eu notei o quão assustadora ela parecia. Sua pelagem amarela quase havia desaparecido por completo, deixando apenas suas manchas marrons e enormes olhos pretos em forma de amêndoa. Continuando, entramos sorrateiramente pelos fundos do parque, perto das gaiolas de beisebol.
Zack trouxe um par de tesouras de jardim e cortou a cerca, apenas o suficiente para passarmos. Ao entrar no parque pela primeira vez em mais de uma década, olhei ao redor completamente maravilhado. Tudo estava como eu lembrava. Os karts ainda estavam nas pistas, as gaiolas de beisebol ainda tinham bolas nelas, mas o fliperama estava todo fechado com tábuas, e o campo de minigolf estava coberto de árvores e úmido com o transbordamento do pântano próximo. Suspirei, entristecido pela visão do que antes era um lugar feliz e mágico da minha infância. A sensação do antigo parque abandonado à noite enviou um arrepio pela minha espinha. Eu nunca realmente percebi o quão assustador era até então. Passamos pelo campo na ordem, começando pelo primeiro buraco, e não havia nada especial. Apenas os usuais montes desafiadores de grama falsa, agora úmidos com a chuva, e o pântano não tinha chegado tão longe ainda. À medida que continuávamos, passamos pelo elefante rosa, agora com uma sombra de branco fantasmagórica. Ele estava deitado de lado, olhos encarando vagamente o parque, como se tivesse acabado de expirar. Passei meus dedos pela sua cabeça maciça antes de continuar. A casa de bonecas foi a próxima coisa memorável que encontramos. Parecia uma mini casa assombrada. Eu meio que esperava que as portas e janelas quebradas estivessem cobertas como o fliperama estava, mas ainda dava para ver dentro. Os pequenos móveis estavam todos derrubados e espalhados pelo chão. Essa é a parte do parque onde o pântano havia tocado. O cheiro não era tão ruim quanto eu pensava. A cidade estava coberta de pântano mesmo assim. Não conseguimos alcançar toda a seção de trás, a menos que quiséssemos atravessar a água nojenta. Mas a melhor parte de todo o parque era o 18º buraco. Finalmente, a parte do parque que eu mais queria ver. Mais do que qualquer outra coisa, eu queria ver aquele cachorro de novo. Era metade nostalgia e metade um tipo excitado de medo do que ele pareceria. Ainda estava lá? Ainda estava em boas condições, preservado pelo banheiro? Ou estava como tudo mais no parque? Triste e negligenciado depois de tanto tempo? Eu mal podia esperar para descobrir. Você trouxe? Eu perguntei a Kevin. Ele assentiu e me entregou 2 bolas de golfe do pai. Segurei na mão suspirando profundamente enquanto passava o polegar sobre as ranhuras. Eu me aproximei do banheiro e olhei por baixo onde eu sabia que o buraco estaria, quando houve um flash de luz repentino, temporariamente me cegando. Que porra, Zack! Reclamei piscando os pontos brancos e amarelos nos olhos. Eu só tava tentando ajudar, ele respondeu mal-humorado. Vamos só terminar logo e sair daqui. Sim, acrescentou Kevin. Esse lugar tá me dando calafrios. Mas só depois que eu ver ele, eu disse, com raiva. Tenho certeza de que devo ter parecido um pouco louco. Eu só tava falando sobre o cachorro como se fosse uma pessoa. Para mim, ele era mais do que apenas uma atração de circo para ser observada. Ele era parte da minha infância. Era como se eu estivesse prestes a encontrar um velho amigo que não via há anos. Meus amigos não responderam. Zack continuou com a sua lanterna apontada para baixo e Kevin suspirou com impaciência, batendo o pé no chão. Mas agora todos nós podíamos ver o buraco. O tubo branco no chão que trazia as bolas de golfe de volta para a cabine na entrada que uma vez continha todas as bolas e tacos de golfe. Estava mal visível sobre o monte criado pela grama falsa, mas ainda estava lá, e eu tinha um tiro claro. Coloquei a bola no chão e, mirando com cuidado, rolei em direção ao buraco. Podíamos ouvir a bola entrar no tubo, o som dela girando pelo chão ecoando pelo parque silencioso. Zack e eu fomos afastando ao lado de Kevin, a luz agora brilhando no banheiro em si. Cerrei o punho em antecipação, desejando com todo o meu coração que de alguma forma ainda funcionasse, que a porta se abrisse e o cachorro ainda estivesse lá. Era um desejo estúpido. Todos nós pulamos com o som repentino do antigo barulho de descarga, agora ligeiramente distorcido. Então as portas começaram a se abrir e o alto sibilo dos hidráulicos ressoou pela noite. Funcionou. Nós realmente conseguimos fazê-lo funcionar. Depois de todos esses anos, finalmente o verei de novo. Eu estava tão feliz que podia sentir as laterais da minha boca se curvarem em um sorriso magnífico. Como se eu fosse uma criança abrindo um presente. Mas o presente não era nada do que eu esperava. Lá estava ele, meu antigo amigo, minha recompensa por fazer o buraco em um só, mas eu mal conseguia reconhecê-lo. A pelagem que cobria sua estrutura de metal estava emaranhada e molhada, e seu macacão pendia solto ao redor dele, como se alguém tivesse perdido muito peso. Minha respiração ficou presa na garganta, que agora estava repentinamente seca. Engoli suavemente. Os olhos arregalaram enquanto subiam para o rosto do cachorro. Era uma visão horrível, repugnante. A falsa pelagem de metade da sua cabeça havia sido rasgada, expondo os fios e o mecanismo da junta da sua mandíbula mecânica.
Eu nunca me lembrei dele ter dentes. Do mesmo lado, seu olho de plástico havia saltado da sua órbita e agora pendia pela sua bochecha rasgada. Então ele piscou. O mecanismo do olho quebrado tremendo em torno do fio exposto, soltando pequenas faíscas. Mais faíscas voaram quando seu braço disparou e a dobradiça de sua mandíbula rangia enquanto sua boca abria e ele falou: O que você pensa que está fazendo? O engraçado sotaque sulista de sua voz tinha desaparecido completamente, substituído por algo rouco e zangado. E embora eu pudesse ouvir a distorção arrepiante em sua caixa de voz, ele parecia mais humano do que eu jamais me lembrei. Kevin correu. Nem mesmo olhou para trás. Zack deixou cair o celular e recuou lentamente, gritando enquanto encarava o único olho bom do cachorro, que parecia se virar para ele com um distúrbio. Então, de alguma forma, o cachorro se moveu para frente. Ele não estava programado para andar. Até onde eu sabia, os hidráulicos ligados às suas costas apenas o mantinham sentado. Ele não deveria andar, mas, por Deus, eu vi aquele cachorro animatrônico engraçado da minha infância sair daquele velho banheiro e ir em direção a nós. Eu fiquei lá, congelado de medo, olhando para ele. Foda-se isso! Eu ouvi Zack dizer antes dele também que me deixasse. Agora eu estava sozinho com ele. Passei tantos anos pensando sobre esse exato momento, passei inúmeras horas pensando sobre esse cachorro e querendo vê-lo mais uma vez. Mas sabia então que nunca deveria ter posto os pés naquele parque antigo. Minha infância estava morta, tão quebrada quanto os fios e as hastes de metal que mal seguravam o cachorro juntos. Ele parecia assistir Zack sair, seu único olho virando, com um som de estalo enquanto observava desaparecer na escuridão. Então, ele se virou para mim. Saia! Ele comandou, seu braço ainda apontando, agora em direção do estacionamento, onde os faróis do carro de Zack acabaram de acender. Eu não me movi. Eu só conseguia ficar olhando. Será que isso era algum tipo de pesadelo doentio? Alguma fantasia bizarra que minha mente inventou para tirar minha mente de um tempo que não podia mais retornar? A coisa deu um passo mais perto. Seu rosto desconfigurado a poucos centímetros do meu. O cheiro de cachorro molhado parecia invadir as minhas narinas. Saia daqui! Ele brandou, a caixa de voz curto-circuitando como se ele estivesse explodindo antes de desaparecer lentamente. Parecia que várias vozes tinham falado, todas profundas e agressivas, quase demoníacas. Dessa vez, eu ouvi e corri mais rápido que eu pude pelo parque, que estava fracamente iluminado pelos faróis do carro. Meus olhos se moveram nervosamente. A área, uma vez familiar, agora parecia estranha. Eu não conseguia dizer para onde estava indo. Ouvi o som de crianças rindo, o chamado de trombeta de um elefante e o clangor e o rangido de engrenagens de metal. Quando finalmente cheguei à cerca, tentei passar pelo buraco por onde entramos, mas eu fiquei preso em alguma coisa. Olhei para baixo para ver se meu casaco estava preso, mas não estava. Então eu olhei para trás. Encarando diretamente nos meus olhos, estava um olho de plástico branco com a pupila preta pintada. Meus olhos se arregalaram, olhando de volta para aquele ponto preto como se fosse um buraco, pronto para me engolir vivo. Então descobri o motivo de estar preso. A mão do cachorro animatrônico estava agarrando a parte de trás da minha camisa. Eu sabia que aquela mão deveria estar presa em uma posição de apontar. Não tinha nenhuma função mecânica para realmente abrir e fechar. Mas então, de novo, o cachorro não deveria estar andando de qualquer maneira. Você não deveria ter voltado. Eu ouvi ele sussurrar, um calafrio subindo pela minha espinha. Então ele me soltou com um empurrão e eu caí pelo buraco na cerca. Rastejei para cima, correndo para o carro de Zack, nem olhando para trás enquanto acelerava pela rua principal. Se passaram 5 anos desde aquela noite. Não converso muito mais com Kevin e o Zack, e nunca mais falamos uma vez sobre o incidente, nem mesmo na viagem de carro para casa. Eu nunca mais passei pelaquela parte da rua principal até hoje. Era tarde e a estrada que eu costumava pegar tinha um desvio que me levou direto para lá. Que mal haveria passar por ali? Eu deveria ter sabido melhor. Eu tentei não olhar. Eu juro que eu tentei. Mas simplesmente não pude deixar de espiar. Eu não consegui ver muito através da chuva, mas notei o grande letreiro de "para alugar", que agora pendia na cerca. A girafa tinha sumido, ou talvez tivesse caído e estivesse escondida sob o mato espesso. Com um suspiro, eu continuei, tentando afastar as lembranças daquela noite na minha mente. Meu para-brisa começou a embaçar devido ao tempo indeciso na Nova Inglaterra. Então liguei o desembaçador, e foi então que eu notei algo.
Ao invés de desembaçar de baixo para cima, como normalmente faria, meu para-brisa começou a limpar em padrões. Ele havia formado palavras. Eu fiquei olhando para elas, esperando com todas as esperanças que fosse apenas um acaso ou um fragmento da minha imaginação. Mas a mensagem era clara: não volte. Quando a polícia perguntou o que me fez bater no poste logo fora do parque abandonado, tudo que eu pude fazer foi envolver firmemente a manta que me deram ao redor de mim enquanto olhava de volta para as moitas e as árvores que escondiam a localização do 18º buraco. O cachorro. Foi tudo que eu consegui dizer a eles. Foi aquele cachorro. Então, Mar, foi bom pra começar, né? Deu um gostinho bom. Excelente! Eu tava aqui agoniada. Muito boa essa pasta. Se a gente excluir o elemento paranormal, que seria o animatrônico se movendo, ainda seria uma creepypasta fantástica. Você vai lá com aquela expectativa da sua infância, de encontrar o parque como você havia encontrado, como você havia visto por último, tipo o parque bonitinho, tocando músicas alegres, tudo em seu perfeito estado, íntegro, né? No máximo 100 pessoas circulando por ele. Ou pouquíssimas pessoas, né? E de repente você tá lá, o parque inundado por um pântano que tá levemente fedido, as estátuas estão tombadas, sem cor, desgastadas. Com pelo caindo, voltando, né? Aí tipo, você resolve abrir o animatrônico, jogar a bola no buraco. Pensando bem, nem deveria abrir, né? Porque precisava de energia pra poder abrir a porta. Tem toda essa questão paranormal. Já foi assim, paranormal funcionar o negócio. Mas a gente considerando que tinha energia, ele abria e saía aquele cachorro todo desgastado, né? Todo ferrado com o tempo, o olho saltado por causa de intempéries, já causa, sei lá, uma válida estranheza. O que eu gostei muito é que, tipo, a creepypasta não ficou tentando inventar justificativa pra isso. Adorei, foi direto ao ponto, foi assustadora. Foi papum. Papum, muito boa. Bom, Fê, saindo um pouco do sobrenatural agora, eu vou ler pra você a creepypasta que você pegou no Reddit. Saí de férias com um assassino. Eu postei isso no Reddit e em outro lugar, mas definitivamente cabe aqui. Quando eu tinha cerca de 15 anos, um amigo da família se ofereceu para levar eu e a minha mãe ao Sea Breeze, depois de ganhar ingressos no trabalho. Foi incrível, porque nós passamos da hora que abriu o parque até a hora de fechar, andando em todos os brinquedos divertidos, como o Quantum Loop, enquanto minha mãe relaxava, comprava bebidas e comidas caras, e até mesmo me comprava lembranças bobas. Foi, sem dúvida, uma das 5 melhores idas a um parque de diversões que eu já tive. Bem, cerca de 2 semanas depois, nós soubemos pela irmã dele que ele foi preso por uma série de roubos, junto com o assassinato de uma idosa, cuja casa ele havia roubado um pouco antes de nos levar na viagem. Ninguém podia acreditar até que ele se declarou culpado e foi condenado. Ele parecia ser um cara tão legal, amava sua família, doava dinheiro para caridade, levava seus amigos em viagens caras, que agora todos nós sabemos como ele podia pagar isso com o salário de caixa. Em suma, um cara aparentemente ótimo. Isso apenas mostra que até as pessoas que parecem mais normais às vezes podem ter segredos extremamente perturbadores. Normalmente as pessoas mais boazinhas são as mais perigosas, gente. Isso é um ponto, né? Pega muito. Você não sabe que você dorme do lado de um psicopata, né? Eu não, porque eu durmo sozinha. Não! Não. Você não tem como garantir que a pessoa que tá com você é 100% normal das ideias. Sim, eu não digo só de relacionamento, é de tudo. É de tudo. Quem tá trabalhando do seu lado, quem tá fazendo as aulas da faculdade com você, vai saber. E tipo, eu escuto bastante true crime, e alguns, não sei, eu não sei colocar isso em quantitativo, mas algumas esposas de serial killers falam que eles são bons maridos. Tipo, nossa, eu não imaginava isso dele.
E, tipo, em casa ele é perfeito, me trata bem, trata os filhos bem e matava pessoas. Tipo, o BT Killer, BTK, o assassino BTK, a filha dele ficou super chocada quando descobriu. Ele era um bom pai, né? É. Então, Muito doido, gente. demais. Vou ler pra você um glitch. Eu vi uma criança sumir do mapa por 10 minutos e depois reaparecer. Foi tirado do Glitch in the Matrix. Quando eu era adolescente, trabalhei como salva-vidas em um parque aquático. Tínhamos 5 toboáguas que começavam de uma torre e terminavam em uma única piscina, que era visível, mas, por causa do layout do parque, era uma caminhada de alguns minutos da piscina dos tobogãs até o tobogã de novo. Um salva-vidas ficava no topo da torre e outro na piscina embaixo. Então nós sinalizávamos um para o outro se alguém estivesse aprontando algo no caminho, ou se precisássemos pausar a fila por algum motivo. Com o layout do parque, você só não conseguia ver as piscinas dos tobogãs, mas todo o parque do topo da torre de tobogãs. Você até podia ver alguém caminhando todo o caminho de alguns minutos da piscina dos tobogãs até o topo da torre de novo. As últimas 2 horas do dia sempre eram muito lentas nos tobogãs, então eu frequentemente pulava meus intervalos para sentar no topo e matar o tempo pelo resto do meu turno. Enfim, faltava uns 30 minutos para fechar e eu estou lá fazendo meu lanche, relaxando no topo dos tobogãs. Apenas 2 garotos, um menino e uma menina, estavam descendo os tobogãs e voltando, já que não tinha fila nesse ponto. Como eu disse, era uma longa caminhada, então o menino subia e descia. Depois, cerca de 2 minutos depois, a menina subia e descia. 2 minutos depois, o menino de novo, e assim por diante. Bom, o menino volta e ele desce pelo segundo tobogã. O segundo tobogã é completamente fechado, e é muito rápido, dura apenas uns 20 segundos, e tem cerca de 60 centímetros de diâmetro. Eu tô entediado, então eu me inclino sobre a grade, observando a parte de baixo, e nunca vejo o menino sair do tobogã. 1 minuto depois, a menina sobe, e ela diz que quer descer pelo tobogã número 2. Eu peço para ela esperar 1 minuto e a faço esperar enquanto eu observo o menino sair. E ele nunca sai. Depois de sólidos 2 minutos depois de ter descido ele pelo tobogã, lembre-se, o tobogã é totalmente fechado e tem cerca de 20 segundos de duração. Eu chamo pelo salva-vidas no rádio na parte de baixo e pergunto se o menino saiu. O salva-vidas diz que não. Então eu olho por todo o parque. Talvez houvesse umas 20 pessoas no parque nessa hora do dia, e não vejo o menino em lugar algum. Nesse ponto eu tô ficando confuso, mas concluo que o menino deve ter descido, pulado para fora da piscina e ido ao banheiro próximo. Depois de finalmente concluir que devo estar louco, eu mandei a menina pelo segundo tobogã. Claro, 20 segundos depois, a menina saiu do tobogã e correu sem problemas. Alguns minutos depois, a menina volta e desce pelo segundo tobogã de novo, e sai 20 segundos depois, como sempre. Então, volto a esperar pela próxima pessoa subir na torre do tobogã, quando, de repente, o menino sai do fundo do tobogã número 2. Já fazia pelo menos 10 minutos desde que eu tinha mandado o menino pelo tobogã, e a menina já tinha passado por aquele tobogã tranquilo 2 vezes nesses 10 minutos. Até hoje eu não consigo entender o que aconteceu. Como eu disse, o tobogã número 2 é rápido, estreito e totalmente fechado. Não tem como se segurar na descida, acredita, eu já tentei. E mesmo que ele tenha conseguido se segurar, de jeito nenhum a menina poderia ter passado por ele, muito menos sem impedimentos e no tempo normal de 20 segundos. Esse garoto simplesmente desapareceu do mapa por 10 minutos e reapareceu no meio do tobogã número 2, como se nada tivesse acontecido. Eu já revirei isso na minha cabeça muitas vezes, e até hoje eu não tenho ideia do que aconteceu com aquele menino por 10 minutos. Eu acho que a gente vai encontrar eventualmente uma creepypasta de entrei num tobogã e fui pra Sete Além. Certeza que sim. Certeza! Se a gente já não contou uma história assim desse menino indo pra Sete Além pelo tobogã. Cara, coitado do rapaz, deve ter alugado um duplex na cabeça dele, que eu não iria dormir por 3 dias seguidos. E isso, o desespero, né? Que se a criança não saiu, será que ela não tá presa dentro do tobogã? Será que não caiu dentro d'água e tipo, tá afundada lá?
Nossa, Ele não pensou em descer? eu acho que ele não desceu, mas o outro rapaz, o outro salva-vida deve ter, tipo, olhado dentro da piscina pra ver se tava tudo bem, né? É, ele também não podia descer e deixar a menina lá em cima, né? É, não podia. Mas que mandasse ela por outro tobogã, ué. Não sei. Não sei o que eu teria feito, não. Acho que eu teria ficado assim tão em choque quanto ele. Tipo, caramba, pra onde foi aquela criança que tava aqui? Meu Deus, eu vi ela descer, não tem por onde sair. Eu acho que eu mesma teria, tipo, descido pelo tobogã, entendeu? Pra procurar o moleque. E tipo, 60 centímetros é curto? É curto mesmo. Tipo, não dá pra menina descer sem esbarrar nele. É, não tem como. É aquele fechamento, né? É menor que uma porta de banheiro comum. Sim, é bem apertadinho. É, são 2 réguas de 30 centímetros. Eu tô falando assim porque é que normalmente a gente tem régua de 30 centímetros perto, né? E você pega duas, imagina duas assim, É, dá 4 palmos. é pouquinha coisa, pouco espaço. É pouco espaço. Se ele tivesse ficado preso, ela não teria conseguido passar por ele assim de boa. Julgo dizer até que não é acessível. É verdade. Mas pensando assim, nossa, que sufoco. E ficar remoendo isso. Porque ele devia ter perguntado pro garoto, pô, o que aconteceu contigo? Onde você tava? Às vezes o menino não subiu, né? Eu acho que eu não subiria de novo se eu tivesse ficado preso em Sete Além. Não, ele subiu. Quer ver? Ah, o menino voltou pra fazer o percurso de novo? Ele saiu do fundo lá. Não foi no topo. Se ele tivesse saído do topo, aí teria explicação, né? De que a criança tentada conseguiu escalar o tobogã pra Aham, aham, fogo no rabo. fogo no rabo. Gente, não duvidem da capacidade de criança de fazer merda. É muito rápido. É uma coisa assim que você olha e fala, não. E tipo, sim. A Mandy mandando um meme aqui do salva-vidas. Cadê o moleque? Cadê? Amei. Ah, podíamos lançar uma camiseta, né? Salva-vidas, cadê o moleque? É, salva vidas, mas não em Sete Além. Ah, eu gostei. Mandy muito sagaz. Eu nunca tinha visto esse meme, achei sagaz. Também achei sagaz. Bom, eu vou contar pra você então uma creepypasta com o título longo já da vez, que é pra você sentir o baque. E é o seguinte: o operador do brinquedo e o seu amigo assustador acharam que estávamos bêbados à 1 da manhã em uma parte deserta de um parque temático. Não estávamos. Eu me lembrei dessa história ontem. Uma amiga e eu, ambas com 15 anos, fomos soltas em um parque temático renomado onde você jamais imaginaria que algo assustador pudesse acontecer. A mãe e o padrasto dela nos levaram em um feriado X aí, e esperava-se chuva. Eu pensei que teria menos gente. No início dos anos 90, não eram muitas pessoas que iam a parques em um feriado X. Minha amiga e eu já estávamos acordadas há quase 24 horas, numa alta de açúcar. Afinal, deixar duas adolescentes de 15 anos sozinhas em casa por semanas não é uma ideia fabulosa, vai entender. Estávamos eufóricas, barulhentas e maníacas, rindo de qualquer bobagem. A mãe dela deixou uma coisa clara: se os funcionários pensassem que estávamos bêbadas e nos expulsassem, poderíamos apenas congelar nossas bundas no carro lá no estacionamento, enquanto eles se divertiam por horas a fio. Peraí. É muito tipo. Mãe? Foi extremamente específico, tipo, Então, mãe, você tá sendo muito específica nesse ponto. Ela tá escondendo alguma coisa. foi muito esquisito. Será que ela colocou vodka na água dessas meninas para poder encher o saco? Bom, depois desse aviso super, hiper, mega específico da mãe, vamos continuar. Isso foi muito antes dos celulares e da internet. E não tínhamos livros, então teria sido um inferno. Conforme o parque esvaziava, conseguimos comida de verdade em um restaurante do parque e nos acalmamos, aproveitando nosso tempo lá. Em um certo momento, continuamos indo em um brinquedo específico. Normalmente, os operadores, depois da meia-noite, nos permitiam sentar no brinquedo e passar várias vezes antes de fechar, porque já não tinha mais ninguém na fila. Voltamos a ficar privadas de sono e provavelmente parecíamos muito intoxicadas, para todos os efeitos. Esses dois caras que operavam esse brinquedo específico continuavam nos fazendo percorrer o labirinto da fila para voltar ao brinquedo. Demorava minutos correndo só para voltar à frente.
Cada vez estávamos mais e mais cansadas e rindo ainda mais. E eu não percebi que havia um método na nossa loucura. Na quarta vez que passamos, os caras nos pediram para ir até o lado deles do brinquedo, mas apontamos que não podíamos e não pularíamos a pista. Eles nos fizeram andar, novamente, um carro enorme só para nós, e quando descemos, eles estavam lá, cada um pegando um de nossos braços e nos forçando a entrar em uma parte do brinquedo onde apenas os trabalhadores são permitidos. Levei um minuto para perceber o que estava acontecendo. Esses caras eram altos e pareciam ter pelo menos idade universitária. Até pensei que fossem gêmeos, mas percebi meu erro. Eles pareciam semelhantes porque tinham o mesmo uniforme temático e cortes de cabelo. Ainda estávamos rindo, e quando eu vi as expressões nos rostos deles, percebi que estávamos em sérios apuros, com uma dose de adrenalina. Eles pareciam determinados e suas cabeças estavam em constante movimento. Não tínhamos visto ninguém andando por horas. Tudo estava iluminado e a música tocava. Ainda assim, não tínhamos visto os trabalhadores habituais que constantemente limpavam o parque. Ninguém estava operando os quiosques de comida. Era uma cidade fantasma. A próxima coisa que eu percebi, o cara estava andando com a minha amiga e o cara comigo me empurrou contra uma porta. E isso não é bom. Tive um lampejo de clareza. Isso é um parque de diversões de marca. Eles nos levaram porque pensaram que somos presas fáceis. Eles estão arriscando muito conosco, porque poderíamos identificá-los e há câmeras por todas as partes. Eu sabia que tinha que agir como se não soubesse o que estava acontecendo. E então ouvi o outro cara dizendo: "Ei, ela não vai cooperar. Você disse que ela cooperaria." Cooperar? Ah, não. Dei uma risada falsa e fingi tropeçar no cara que recuou. Fingi que ia vomitar, e ele apontou para uma lixeira. Eu fui para o outro lado e vi minha amiga balançando com uma expressão assustada. E eu, brincando, tropecei no cara e coloquei ela nas minhas costas, como se estivesse dando uma carona de cavalinho. Ela era notória por congelar devido a um trauma de infância, e eu já tinha feito isso antes para tirar ela de algumas situações. Saí correndo dali, cantando alto, soando como uma pessoa bêbada e louca. O parque fecharia logo, e eu corri para os portões. Minhas pernas começaram a falhar quando chegamos perto da frente. Minha amiga estava lentamente conseguindo se mover novamente quando sua mãe nos chamou. Embora nunca tenhamos contado para a mãe dela ou para minha mãe, perguntei ao amigo do meu pai, que tinha uma filha que trabalhava para a corporação perto do parque. Muitas vezes nos conseguia passes gratuitos, que queria entrevistá-la para minha aula de inglês. Uma semana depois, ele me deu o número dela, e eu liguei e imediatamente contei o que aconteceu e pedi para ela, por favor, não contar aos meus pais. Dei a ela todos os detalhes e ela me disse para não me preocupar. Eles seriam demitidos e banidos antes do dia seguinte. Mais tarde, voltei ao parque com um namorado naquele ano e nunca mais vi nenhum desses caras. Me disseram que o parque os manteria fora desse tipo de ambiente de trabalho para sempre. Algo como uma lista negra. Eu fiquei tão agradecida por ela ter me levado a sério. Ela me disse que tinha trabalhado no parque quando adolescente como um certo personagem. E tinha pais assustadores fazendo todo tipo de coisa escrota com ela. Então ela tinha uma ira particular por esse tipo de coisa. Sinto que se eu estivesse, entre aspas, sóbria e reagido, teriam havido consequências terríveis. Mas esse era apenas meu pressentimento naquele momento. Ainda sou amiga dessa mulher, depois de todos esses anos. Ocasionalmente, usamos essa história para alertar seus filhos e netos de que coisas ruins podem acontecer em qualquer lugar. É isso, gente. E por que o urso? Aí, por que o urso? Qual que é essa questão do urso e da floresta? Aconteceu uma coisa no Twitter? É porque alguém no TikTok, um cara no TikTok, falou assim, que tem... É comprovado que uma mulher cis, provavelmente, ele falou das mulheres cis no específico, né? Mas provavelmente pessoas trans, pessoas não binárias, todo mundo, prefere encontrar um urso numa floresta do que encontrar um homem. Aí, nesse vídeo que esse rapaz, ele relatou isso, ele não perguntou, né? Aí uma moça respondeu, se um urso me atacasse, as pessoas acreditariam. E aí virou tipo uma enxurrada de mulheres falando, eu preferi encontrar o urso e dando os motivos, né? Ó, a tia Tami tá explicando que é um vídeo de uma mulher entrevistando mulheres, perguntando se elas preferem um urso ou um homem.
E aí o homem comentou esse vídeo. Eu acho que é isso mesmo, que ele tava comentando esse vídeo. E aí os homens nos comentários, ao invés de, tipo, pôr a mão na consciência, né, e pensar, putz, mas se tantas mulheres que preferem encontrar um urso na floresta do que encontrar um homem, é porque tem alguma coisa errada com os homens. Não, tem alguma coisa errada com as mulheres. Nem todo homem, mas sempre um homem. Todo homem, mas sempre um homem. Homens suficientes para que a gente comece a desconfiar de todos. Todo dia nem todo homem. Exatamente. Então a gente tá assim, meio cansado. Eu vi um relato, gente, que assim, eu tô impactada até agora. Assim, que a mulher tem um videozinho de uma pesquisadora filmando os ursos, né? E ela falando, tipo, eu trabalho com ursos há tantos anos. E a única vez que eu fui atacada foi no campus da minha faculdade por 2 homens. Cara. Nossa, caralho! Sim. Antes fosse o urso no parque. Antes fosse o urso no parque. É isso mesmo, tia Tami. Preferível um urso, demônio, fantasma. Tô topando até fada, menos homem. Desculpa, foi até você mesmo, se eu não soubesse quem você é, se eu te encontrasse na rua escura. É 1,80 m de homem forte, né? A gente fica meio... Uns 7, 8. Não, mas não é por causa disso. É que, tipo, eu me simpatizo com toda a situação e, tipo, eu carrego... Não é o mesmo, mas eu carrego medo de ser gay, sabe? Sim, você tem... Ele acabou de ser específico, tia Tami, que ele tem 1,78 m. Ele é bem, bem alto. Todo mundo fala que acha que eu sou baixinho. E acha que eu sou alta, é muito engraçado. Eu acho que a questão mesmo é, tipo, qualquer pessoa que não seja um homem cis, hétero, grande, vai preferir encontrar um urso. Você é cis, mas você não é hétero, então, tipo, ainda é arriscado. É foda, velho. Mas agora eu vou te contar a experiência aterrorizante ao invadir o parque de diversões Playland à 1 da manhã. Mais uma vez, 1 hora da manhã. Postado no Creepy Encounter. Invadir parque abandonado, né? Não julgo. Eu gostaria de fazer isso também. Confesso que entraria. Tem mais medo de encontrar, sei lá, um usuário de droga loucão e ele pular pra cima de mim. Eu tenho medo da polícia. Também. Ser presa. Imagina ter que ligar pra alguém te buscar na delegacia. Então, tô na delegacia. Ele, o que você fez? Eu invadi um parque abandonado. Ele, o quê? Antes invadir um parque abandonado, você na delegacia por, sei lá, assassinato. Quando 2 dos meus amigos e eu éramos estudantes no 3º ano da Sunny Purchase College em 2018, decidimos invadir o parque Playland em Rye, New York. Um dos meus amigos cresceu em Rye e já havia feito isso muitas vezes antes. Então, embora eu estivesse nervoso com a possibilidade de ser preso por invasão, eu me senti um pouco mais tranquilo pelo fato de o parque não ser muito monitorado à noite. Por volta de 1 da manhã, dirigimos e estacionamos nosso carro ao lado de uma grande cerca e tentamos escalar. Foi bastante difícil e precisamos pisar nas mãos uns dos outros para conseguir passar, o que me causou uma ansiedade intensa sobre como planejamos fazer todos nós 3 voltarmos pela cerca na saída. Depois que os meus amigos passaram pela cerca, eu tentei desistir e esperar no carro, mas finalmente decidi participar e, após vários minutos de luta, eu consegui passar pela cerca sozinho. E começamos a caminhar enquanto acendíamos um baseado. Estava completamente escuro nesse ponto e quase todas as luzes do parque estavam apagadas. Nos aproximamos de um carrinho que passava na água que subia cerca de 12 metros e depois descia uma ladeira íngreme. Ao lado do brinquedo havia uma escada para técnicos e funcionários, que meus amigos decidiram subir para ter uma visão melhor. Nesse momento eu desisti e decidi ficar na base por medo de altura. Enquanto eles subiam as escadas, eu olhei para o parque e notei algo muito estranho. Não estávamos sozinhos no parque. A várias centenas de metros de nós havia um lago com o que parecia ser um pequeno barco ou balsa, e cerca de 4 pessoas nele com lanternas presas na cabeça. O que era ainda mais estranho era o fato de que haviam 2 figuras escuras nadando no lago procurando algo debaixo d'água. Eu mal conseguia distinguir as silhuetas dessas figuras, mas depois de alguns minutos eu percebi que elas poderiam nos ver e começaram a mobilizar o barco em nossa direção. Comecei a sussurrar desesperadamente para os meus amigos que estavam no topo do brinquedo, e mal podiam me ouvir. Nesse momento, o barco chegou à terra e as pequenas luzes em seus capacetes estavam vindo em nossa direção rapidamente.
Meus amigos finalmente desceram correndo as escadas e começamos a correr o mais rápido possível por um calçadão pouco iluminado. Voltamos pelo caminho que viemos, e enquanto corríamos pelo longo calçadão reto, percebi que estávamos completamente visíveis e comecei a aceitar a realidade de sermos pegos e presos. De alguma forma, contornamos uma curva, voltamos para a cerca e passamos por cima com segurança. Pulamos no nosso carro e saímos imediatamente. Eu não consigo acreditar que não fomos pegos, pois as figuras que nos perseguiam estavam a apenas algumas centenas de metros de distância quando nos avistaram. Até hoje, me pergunto por que diabos haviam pessoas nadando em um lago de um parque de diversões à 1h30 da manhã. Meu amigo me disse que crianças haviam se afogado naquele lago antes, o que me faz pensar se eles estavam procurando um corpo. Procurei qualquer artigo que pudesse encontrar, mas sem sucesso. Eu e meus 2 amigos ainda estamos totalmente perplexos com a experiência e não conseguimos pensar em uma única explicação lógica. Só de pensar nisso me dá arrepios. Ai, gente, ele tava fazendo o mesmo que o pessoal que tava invadindo o parque tava fazendo. Invadindo um parque, mas eles resolveram nadar só. Eles resolveram nadar. 1h30 da manhã, num lago. Ah, sei lá, eles não têm praia. Deixa eu ver se tem foto. Ah, mas não tá abandonado. Às vezes a foto que você tem aí é mais. Tipo, passaram por uma reforma no parque pra tentar alugar ou vender. Ah, tá bem abandonadinho sim, Fê. Não, essa é depois que eu fui achando. Ah, tá, entendi. Aqui, olha, o brinquedo. Cara, isso aí não tem 12 metros, não. Ah, só se tiver. Ah, não, é porque tem a parte que tá fora da foto, né? É, tem uma parte fora da foto. É, aí realmente. Mas é que ele estimou, né? Foi uma estimativa. É, não, é porque pela foto que eu tô vendo aqui, minha estimativa é de 5 metros. Tá vendo? A altura média do americano é de 1,80 m. Tá em cima. Deixa eu te mandar outra foto, que você tem outra perspectiva. Não é, porque aqui não tá do chão, né? Por incrível que pareça, nessa foto parece que é menor ainda do que na outra. Não, é o da direita. Continua parecendo menor. Ah, caceta, vai tomar no cu então. É, você também sabe que você tá discutindo com uma pessoa que não tem um pingo de senso de distância, né? E todas as bombas que eu tomei na autoescola foram na baliza. Todas, todas. Nunca perdi nenhum ponto de rua. Perdi todos os pontos que eu podia na baliza. Mas é isso aí, Fê. Eu vou contar pra você agora a creepypasta Parque Misterioso, do Paranormal. A única outra pessoa que sabe sobre esse encontro é a minha melhor amiga, e só porque ela estava comigo naquele dia. Nós estávamos no ensino médio e era o verão de 85. Lembro-me de que estávamos entediadas e era um dia muito quente. Então decidimos dar uma volta pela nossa cidade. Passamos por todos os lugares familiares, como o supermercado, a igreja e até o Lava Rápido. Estávamos conversando sem parar, sem perceber o quanto havíamos caminhado. Acabamos em uma escola primária que ficava do outro lado da cidade e percebemos que um pequeno parque de diversões havia surgido no canto do campo de futebol. Era muito estranho para nós duas, desde o início, por causa de onde estava e pelo fato de que não havia ninguém lá, exceto os trabalhadores. Estávamos curiosas e, como eu mencionei, super entediadas, então decidimos entrar e dar uma olhada. Logo de cara, percebemos como os trabalhadores estavam sujos, como se não tivessem tomado banho por semanas. Todos tinham um olhar desesperado nos olhos, como se estivessem procurando encrenca. O equipamento também parecia velho e enferrujado. Tínhamos dinheiro suficiente entre nós para pagar um passeio na roda gigante. Quando entramos no brinquedo, o operador abaixou a barra tão forte que eu lembro como se estivesse tentando nos prender. Ele começou o passeio e, pouco a pouco, aumentou a velocidade. E então parou o passeio quando estávamos no topo. Ele e seu amigo assustador estavam se divertindo, nos vendo gritar e implorar para nos deixar descer. Estávamos aterrorizadas, porque ninguém vinha nos ajudar, e esses caras começaram a dizer coisas realmente explícitas para nós. Finalmente, ele parou o passeio, nos deixou sair, e saímos tão rápido que praticamente corremos para casa. Contamos à irmã mais velha da minha amiga sobre o que aconteceu, e ela nos disse para só esquecer. No dia seguinte, nos dirigimos à escola com a irmã dela para mostrar aonde aconteceu, mas o parque havia desaparecido por inteiro, sem deixar vestígios. Não havia lixo de nenhum tipo,
nem mesmo marca na grama do equipamento do parque de diversões. Nós rimos disso até hoje, e às vezes nos perguntamos se foi algum tipo de alucinação, mas não conseguimos explicar. Isso foi muito assustador. Desculpe por ser tão longo, alguém mais já passou por algo assim? Mas ideia de jirico também, né? Entrar na roda gigante, num parque vazio. Então, né? Roda gigante já é uma ideia meio de jirico, assim, né? Mas tá bom. Não que elas merecessem o que aconteceu, gente. Não, mas assim, não foi uma ideia muito inteligente, né? Mas o bizarro disso é não tá lá no dia seguinte, não tem nenhuma marca no chão. E se foi uma nave espacial? Às vezes o pessoal já tava, tipo, desmontando o parque, e aí as duas chegaram, deram assim de louca. Ah, a gente quer ir no brinquedo e tal. E E aí os caras putos, né? Já tem que desmontar essas caralhadas. já não custa muito pra ser babaca. Uhum, aí já faz com uma vontade. É, A Mandy lançou aqui. Já assistiram um filme trash que os aliens eram palhaços e a nave um circo. Ó. eu já fiquei meio apavorada com a ideia. Você gosta, né, mais de palhaço? Tem pavor, pavor. Eu vou quebrar a tensão aqui com o medo real lá do Creepy Encounter. Minha filha tinha cerca de 8 ou 9 anos na época. Vamos chamá-la de D. Minha mãe adorava levá-la a um parque de diversões local onde moramos, que tinha brinquedos, parede de escalada, coisa do tipo. Nesse dia em particular, D estava escalando todas as paredes, batendo no sino na primeira tentativa no topo, descendo e indo para uma seção mais difícil. Foi quando minha mãe os notou, um casal na faixa de 30 ou 40 anos, sussurrando um para o outro, e olhando para D. Então minha mãe disse a D que iria para outro lugar e se mudaram para outra seção do parque. Não mais do que 5 minutos depois, lá estavam eles novamente, olhando fixamente para D e sussurrando entre si. Eles saíram de novo apenas para ver o casal se aproximando mais de D. Nesse ponto minha mãe estava ficando paranoica e decidiu ir embora. Foi quando eles se aproximaram dela. Eles tentaram falar com D e, felizmente, minha mãe tem um instinto com pessoas estranhas e puxou o D para trás dela e foi o que elas lhe disse. Que interesse vocês têm de falar com uma criança de 8 anos, seus pervertidos nojento? Acharam que eu não tinha visto vocês nos seguindo por todo o parque? Olhando para minha neta e sussurrando um pro outro, eu vou chamar a polícia. Nesse momento eles saíram às pressas, nem deram uma explicação. Obrigado, mãe. Quem sabe quais eram as intenções deles, mas eu tô feliz por nunca termos descoberto. Feliz por ter uma mãe tão observadora nessa situação. Observação. Ela realmente fez a denúncia e deu descrições às pessoas caso uma criança desaparecesse. Não dá pra dar bobeira com criança. Tem muita gente esquisita por aí. Tem muita gente esquisita e maliciosa. Maliciosa. Ô, mãe, ô, Má. É Bento, que eu ia sugerir, benção, da gente fazer um episódio de Dia das Mães, o que você acha? putz, verdade, né? Precisamos. Só que a gente colocaria, tipo, mães creeps ou mães boazinhas? Ou faz meio a meio? Duas coisas, tipo, as mães fazendo as coisas assustadoras e as mães defendendo o filho de coisa assustadora. Beleza, vou fazer isso pra semana que vem. Beleza, vou ver se eu acho algumas coisas também. Vamos pra saideira? Vê, a saideira então, pra gente encerrar a noite com chave de ouro. Visitantes de parques temáticos desaparecem e reaparecem na montanha-russa. É do Glitch in the Matrix. Eu trabalho numa montanha-russa de um parque temático. Nós trabalhamos com um sistema de pré-assentos. Quer dizer, antes dos visitantes terminarem de descer as escadas, nós já indicamos em que lugares eles devem se sentar. Quando sobram assentos vazios, por causa de grupos grandes, etc., nós temos os chamados single riders, que podem ocupar esses lugares. De onde eu tô, dá para ver claramente a escada por onde os visitantes descem para ocupar os lugares.
Numa ocasião, eu avisei meu colega que ainda tinha 2 cadeiras vazias e que ele poderia mandar descer 2 single riders. Foi assim que a conversa rolou. Eu disse: ainda tem um assento vazio na fila 2 e outro na fila 3, para single riders. O colega: ah, eu achei que já tinha mandado eles. E ele olha para a escada vazia. Ah tá, desculpa, mando agora. Eu viro a cabeça por um segundo e quando eu olho de volta, vejo 2 pessoas entrando no barco. É um brinquedo temático de pirata. Enquanto outras 2 pessoas, os single riders que eu tinha acabado de pedir, descem as escadas. Eu comento isso e o meu colega e eu ficamos nos olhando por um momento. A gente não conseguiu entender como nós tínhamos perdido 2 pessoas inteiras. Pois é, foi um glitch na Matrix. Como que 2 pessoas simplesmente desaparecem e reaparecem? Então, será que, tipo, eles não passaram por uma sessão que é ponto cego? Não tem como, não pode ter ponto cego. Não pode, é um brinquedo, tipo, precisa ter segurança. Sim, não tem como ter um ponto cego ali do nada. É, mas a vida é isso. Tem mais coisas entre o céu e o inferno do que supõe nossa vã filosofia. Eu acho que glitches, elas dão uma cauda gostosa pro episódio. Eu também gosto das glitches, porque, tipo, pode acontecer. É muito. Tipo, coisas assustadoras podem acontecer com qualquer um, mas a glitch é, tipo, muito específica. Sim. A pessoa tem que ser uma pessoa muito atenta pra perceber que, tipo, teve a malha do universo deu uma contorcida ali naquele momento. Uhum. Muito legal. É, pessoal, por hoje é só. Semana que vem estamos aí de novo, porque vocês podem contar comigo sempre que eu puder participar. Eu vou fazer um adendo aqui. Eu não queria dar palco pra hater. Que a ideia da pessoa vir no meu podcast comentar que não vai com a minha cara. É igual vir aqui na minha casa e falar, não gosto de você. Se isso acontecesse, eu daria uma vassourada na pessoa. Ai, gente. Cuidado nas esquinas. Tchau. Tchau.